do grime inglês, ao pop sueco. Dos artistas independentes, in some far off place where I don't belong. a alguma das maiores estrelas do planeta. Could get my things and just let go. I'm waiting for it, that green light, I want it. Aqui estão 20 dos melhores álbuns internacionais de 2017 até agora. Número 20, The XX, I See You. I can't hold on to an empty space. Com a produção ao mesmo tempo minimalista e dançante de James Smith e os vocais melancólicos de Oliver Sim e Romy Medley-Croft, o conjunto londrino chega ao terceiro álbum fazendo música pop da melhor qualidade. Número 19, Smino, Black Swan. O primeiro trabalho completo do jovem rapper de St. Louis soa diferente de quase tudo no gênero. Um equilíbrio fino entre arranjos orgânicos e produção eletrônica, letras introspectivas e a cadência reverente. Desde já, uma das revelações do ano. Número 18, SZA, Control. Somebody get the tacos, somebody spark the blood, let's start the narcos off at episode 1. Solange Rowe entrega um R&B inspirado, que apesar do gigante apelo pop, ainda preserva uma qualidade confessional, característica dos bons exemplos do gênero. Número 17, Sorority Noise, You're Not As You Think. Um álbum que parece ter vindo de 10 ou 15 anos atrás, quando o termo emo ainda era socialmente aceito, e consegue, através de uma honestidade brutal, superar o estranhamento que o pop punk causa em 2017. Número 16, Thundercat, Drunk. Talvez mais conhecido por suas colaborações frequentes com Kendrick Lamar, o baixista, produtor e cantor californiano confirma seu status como um dos nomes mais importantes do funk contemporâneo, com um álbum tecnicamente impecável, que soa agradavelmente descompromissado. Número 15, Conor Oberst, Salutations. O ex-vocalista da banda Bright Eyes retrabalha seu próprio álbum lançado ano passado, dando arranjos completos às melodias agridoces típicas de suas composições. Número 14, Joey Badass, All American Badass. Na contramão da gigantesca popularidade do trap, Badass honra sua origem nova-iorquina, com letras conscientes e batidas clássicas, que o solidificam como um dos melhores rappers da nova geração. Número 13, James Blackman, Life Will See You Now. Neste álbum, o músico sueco demonstra toda a sua versatilidade para fazer canções pop sobre os mais variados e inusitados temas, de câncer a rodas gigantes. Número 12, Stormzy, Gang Signs and Prey. O aguardado trabalho de estreia do maior astro do rap britânico vive as expectativas, executando a difícil tarefa de agradar àqueles que o diminuem dentro da cena do gênero e ainda emplacar um sucesso atrás do outro nas paradas inglesas. Número 11, Big Thief, Capacity. Menos de um ano após o lançamento do seu aclamado álbum de estreia, uma das bandas revelações de 2016 volta com seu folk rock delicado, que é tudo menos esquecível. Número 10,
Nick Hakim, Green Twins. With your breath. Oh, when you breathe. Difícil de ser classificada, a música do cantor-compositor emergido do SoundCloud é experimental e acessível na quantidade certa. Riffs psicodélicos, batidas de hip-hop e vocais distorcidos que funcionam surpreendentemente bem juntos. Número 9. Julie Byrne, Not Even Happiness. Algumas vozes falam por si só. Por 32 minutos, Julie Byrne faz seus ouvintes quase que participantes de uma sessão terapêutica e é capaz de os transportar a um lugar bem mais agradável. Número 8. Jay-Z, 444. Em seu 13º álbum de estúdio, o magnata do rap reflete sobre sua gloriosa carreira, homenageia sua mãe, pede desculpas por sua notória infidelidade e ainda faz uma potente análise sócio-histórica sobre a experiência dos negros nos Estados Unidos. Número 7. Lorde, Melodrama. I know that it's exciting, we're running through the night, but every perfect summer's eating me alive until you're gone. 4 anos distante de Royals, a jovem cantora neozelandesa mostra que sabe como quase ninguém imbuir de experiências pessoais um álbum pronto para tocar no rádio, evitando assim a completa artificialidade que é comum no pop. You're a little much for me. Número 6. Vince Staples, Big Fish Theory. In the club, don't you dream of how I feel to be in love? What you drinking, need a buzz? Don't drown in the brown, just drown in the sand. O rapper, que é uma espécie de ovelha negra do gênero, se afasta do estilo gangster, que o fez ganhar notoriedade, e se inspira na música house europeia para criar um som único, denso, agressivo e futurista. Let your girl go down. Brain calm down. Brain calm down. Número 5. Father John Misty, Pure Comedy. Mais que um simples cantor-compositor, Father John Misty é uma personalidade no mundo da música, que divide opiniões pela sua excentricidade. Neste último álbum, ele canaliza em 13 canções altamente temáticas, que mais parecem ensaios, e destrincham, entre outros assuntos, a indústria do entretenimento, tecnologia, política e o futuro da humanidade. Número 4. Brockhampton, Saturation. Better treat me with respect. Keep a gold chain on my neck. Fly as a jet. Boy, better treat me with respect. Keep a gold chain on my neck. Fly as a jet. Boy, better treat me with respect. Autodenominados como a primeira boy band da internet, o coletivo formado em 2015 através de um fórum dedicado a Kanye West, que conta com mais de uma dezena de membros das mais diversas etnias, orientações sexuais e inclinações musicais, consegue explorar o talento e as características de cada artista, em um álbum que, apesar de pecar na coesão, pulsa com energia criativa das mais diversas vertentes. Número 3. Mac DeMarco, The Soul Dog. O álbum mais difícil de odiar dessa lista. Simples, leve, relaxante e simpático. Número 2. Kendrick Lamar, Damn. 30 millions later, know the feds watching. Auntie on my telegram like be cautious. I be hanging out at Thames, I be on Stockton. I don't do it for the gram, I do it for Compton. I'm willing to die for the shit, nigga. Após reinventar a roda com To Pimp a Butterfly, Kendrick rejeita o título de redentor do rap, se abstendo uma sonoridade mais popularmente difundida no gênero, e provando mais uma vez que não importa se é jazz ou se é trap, ele é o rei.
Número 1. Sampha, Process. No one knows me like the piano in my mother's home. Cada uma das 10 faixas é como um capítulo de uma autobiografia. Durante a maior parte do álbum, a sofisticada produção eletrônica moldura a expressiva voz do cantor. Entretanto, um dos maiores destaques é a incrivelmente simples No One Knows Me Like the Piano. And you dropped out the sky, oh, you arrived when I was 3 years old.